Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vamos Falar de MotoGP. Esta semana para falar do Grande Prémio dos Estados Unidos, no mítico Circuito das Américas, no Texas. Aliás, o Grande Prémio chama-se Grande Prémio das Américas e não dos Estados Unidos. Antes de mais, e como sempre, deixar o agradecimento às patronas e patronos do Vamos Falar de FUN e encorajar a quem quiser ser patrono para ir a patreon.com/VFF1. Quem não puder ser patrono e mesmo assim gostar do que é produzido no podcast, pode deixar likes nas redes sociais e nos próprios episódios que deixamos no YouTube, onde estes programas ficam, sejam eles em direto ou em diferido. Esta semana tenho comigo o César Teixeira, que trouxe a sua domísia, a Érica Rocha, a domísia do Peco Banhaia da Tuga. Para quem não percebeu o que eu disse, o César e a Érica são namorados. E como a Érica está aqui pela primeira vez, faço-lhe a pergunta habitual para quem vem pela primeira vez ao podcast: de onde é que vem o teu interesse pelo MotoGP e talvez por outros desportos motorizados? Não sei se segues mais algum. E quem é que são os teus pilotos preferidos do MotoGP? Eu comecei por ver MotoGP muito do nada. Foi mais ou menos, eu acho que vi um clipe qualquer e eu já conhecia, obviamente, o Valentino Rossi, foi uma daquelas coisas. O meu pai, por acaso, gosta muito de MotoGP e o meu padrasto também. E então, como eu sabia que eles gostavam, eu comecei a ver, e não sei o quê. E depois eu reparei que havia um tal de Marco Bezzecchi que realmente me chamou assim um bocadinho a atenção. E pronto, eu continuei a ver, vejo desde 2023, Uhum. mas antes disso sei algumas coisas, mas não sei assim muito. E pronto, os meus favoritos são o Bez, óbvio. Eu acho que gosto de quase todos. É difícil dizer tipo os quais eu gosto mais. Só que há uns que, por exemplo, eu gosto muito do Mark, só que eu às vezes fico um bocadinho assim chateada com certas ações que ele tem, né? Mas pronto, é isso. O 2023 é o ano em que o Bezzecchi faz uma boa campanha pela VR46 ou é. Sim, sim, se eu me lembro corretamente, eu acho que ele ficou em terceiro. Certo, eu Sim. estava na dúvida entre esse e 2024, que ele já esteve mais perdido nesse ano, mas sim. Hum, certo. Vamos então passar aproveitar esse gancho, porque é um bom gancho, porque é o vencedor do Grande Prémio. Mais um Grande Prémio em que ele lidera as voltas todas, já vai fazendo isso nos últimos 5 consecutivos, acho eu. Os últimos 2 do ano passado e estes primeiros 3. E já que é o teu piloto preferido, Érica, continuo contigo. Ele anda a desaproveitar um bocado os sábados, mas se for pelos domingos, que reais hipóteses é que vês do Bezek ser campeão este ano? É assim, eu na minha cabeça tudo aponta para ele ser campeão. Eu até já disse ao César que se ele for campeão, eu vou tatuar o 72 com uma estrelinha ao lado. Isto é assim. Mas eu realmente acho que o sábado para ele é um bocadinho mais difícil. No meu modo de ver, às vezes nem é os outros pilotos, mas sim ele a ficar com muitos nervos na moto e acaba por fazer erros que se calhar, por exemplo, no domingo não faz porque tem mais tempo para pensar, porque ele sabe que há mais voltas. Eu acho que ele no sábado tem mais aquele stress de mas eu tenho de chegar lá à frente o mais rápido possível porque isto vai acabar muito rapidamente. Eu acho que ele tem muito potencial se for consistente. Porém, eu também acho que o Jorge Martin anda ali, porque a gente sabe que o ano passado para ele foi. Não foi, pronto, só não foi, pronto. É certo. Mas eu acho que ele, independentemente da polémica toda e da maneira que ele é, eu acho que ele aproveitou muito o que o Bez fez com a Mota e acabou por não sei como é que se diz, acabou por tirar proveito, pronto, é isso, Uhum. aproveitou, é isso. A Erika toca aqui num bom ponto, César, que é o trabalho que o Bezeki fez no desenvolvimento da moto em 2020 em 2025, juntamente com o Lourenço Savadori, que é o piloto de testes que substituiu o Martin em quase todas as corridas. Um, mas eu na semana passada estava aqui com muitas certezas que o Martin não tinha muitas hipóteses de ser campeão este ano por causa do desaproveitamento de 2025, mas não quero mudar completamente de opinião depois de um grande prémio, depois de um fim de semana, mas o Martin está melhor do que eu esperava. Portanto, como é que tu vês este equilíbrio de forças entre Bezek e Martin na Aprilia? Sim, o Bezzecchi, que nós sabemos, desenvolveu a moto juntamente com o Salvador e 2024 foi um ano de aprendizagem para o Bezzecchi. Adaptou-se excelentemente à moto, conseguiu vencer a primeira vitória dele em Silverstone
e pronto, venceu em Portimão e Valência, tendo 3 vitórias do ano passado. Eu acho que o Jorge Martín, pronto, não é novidade para ninguém, teve a temporada toda lesionado. Ainda assim, eu acho que é um piloto com arcabouço de campeão, ou seja, não podemos descartá-lo, tendo em conta que a Aprilia neste momento é a moto a bater. E relembrar que no sábado, este fim de semana, ele fez um comeback incrível. Tivemos um glimpse, digamos, de 2024 entre ele e o Pecco. Infelizmente para mim o Pecco acabou por perder a liderança, mas foi excelente, foi uma sprint muito divertida e eu acho que sim, eu acho que no cômputo geral a Aprilia tem tudo, enquanto equipa tem talento, tem trabalho bem feito, tem a moto mais consistente, então eu acho que a Aprilia com certeza se continuar assim no bom caminho, a fazer pódios, vitórias e bons resultados, pode ser campeã de equipas de construtores e de pilotos, esperemos. Vocês acham que ainda é preciso esperar pelos circuitos mais tradicionais, os europeus, para tirar a conclusão de certeza absoluta que a Aprilia tem a melhor moto, ou acham que isso já é seguro dizer? Eu acho que, sinceramente, como o Bez ganhou aqui em Silverstone o ano passado, eu tenho a ideia que ele consegue ganhar em circuitos europeus, porém, eu tenho um bocadinho de medo porque já vi que o DJ está assim um bocadinho a elevar o passo. Eu acho que cada vez, eu acho que cada vez que ele quase fica sem lugar, que ele começa a elevar ali o potencial dele, que a gente sabe que ele tem, só que pronto. Mas sim, eu acho que eu não acho que é preciso esperar para ver, porque eu, sendo fã do Bez, na minha certeza toda, eu acho que ele vai ser campeão e eu acho que ele tem muito jeito. Lá está. Eu só acho é que qual das Aprilias, o Jorge também tem muito jeito para as pistas europeias. Peço desculpa. E então, mas também temos de pensar no Marco, que eu também, assim, ele anda assim um bocadinho assim, mas o Marco, por exemplo, em Jerez é muito bom, por isso. Por sinal, é a próxima corrida. Sim, é daqui a algumas semanas, porque a próxima seria o Qatar, mas foi adiada por causa do que anda a acontecer no Médio Oriente. Só agora é que reparei que a camisola da Erika é do Bezeki, portanto, já antes de lhe fazer a pergunta de quem é que era o piloto preferido, eu já devia ter reparado nisso. Essa é qual? É do PEC 63. Pronto, ok. Então, estão aqui em lados diferentes em termos de estado de forma. Para o ano juntos, na mesma moto. Pois. Sim, certo. Fala-se que o Banhaia pode ir para a Aprilia. Continuando na questão da Aprilia, podíamos perfeitamente ter tido um pódio do Bayogura este fim de semana. Ele quase que estragou tudo com a qualificação, ou com a FP2, porque ele tem 2 quedas mesmo antes da qualificação e isso condiciona-lhe. E ele qualifica-se só em 11º, mas se não fosse aquele problema técnico, acho que tínhamos um 2-3 da Aprilia, não sei se pela primeira vez na história, mas o Ogura... Peço desculpa, o meu telefone está aqui a tocar. O Ogura está... O que é que tem a dizer sobre o Bayogura neste seu segundo ano no MotoGP, agora que está com uma moto potencialmente vencedora? Eu acho seriamente que o Ogura é um pilotaço. É um piloto super underrated, ninguém liga muito. Ok, tem uma moto favorável, a Aprilia, pronto, é mais do que estávamos a falar. O Ayogura, eu vou colocar o Ayogura, pronto, tirando o Bezeki, que foi o vencedor do Grande Prémio e pronto, foi o piloto do dia, escolhido pelos fãs. Para mim, os pilotos do dia ou do fim de semana, pronto, tirando o Bezeki, é o Ayogura, definitivamente, e o Bastianini. Foram 2 pilotos, de certeza vamos falar da KTM mais a seguir, mas o Ayogura, lá está, se não fosse o problema técnico, eu concordo contigo, Bernardo. Muito provavelmente faria o P3 e tínhamos um pódio 100% Aprilia, o que era incrível de podermos ver. Acho que pela primeira vez seria. Érica, sobre o Ogura, ele deixou bons sinais no ano passado, mas foi um bocado inconsistente da primeira metade do ano para a segunda. Foi mais impressionante na primeira, o que também pode ser normal em rookies, mas agora que ele tem uma moto
potencialmente vencedor. Ele também é bastante autocrítico. Quando a coisa lhe corre mal, ele não poupa nas palavras e reconhece que fez um mau trabalho. Mas aqui ele estava perto do primeiro pódio e o problema acabou por lhe retirar essa hipótese. Sim, eu fiquei muito triste porque nós estávamos a ver a corrida aos dois e eu até disse que, meu Deus, como assim? Ele estava a andar tão bem, as ultrapassagens estavam tão boas. É que até o Pecco e o Mark, tipo, eu estava a ver aquilo assim, como assim? E eu assim, e depois do nada, começou a cair posições. E, é assim, eu acho por um lado bom ele ser tão autocrítico, porque eu acho que ele assim consegue fazer melhor da próxima vez. Porque eu acho que muitos dos pilotos porque foi a moto, porque foi isto, pronto. E nunca pensam que se calhar eles têm de pensar neles mesmos e pensar, ok, se calhar eu podia ter feito assim. Por exemplo, quando é questão dos pneus ou... Pronto, assim, eu acho que ele tem tanto potencial. É tão triste. Eu acho que ele ainda vai bastante a tempo de conseguir o primeiro pódio e talvez até a primeira vitória em fins de semana que corram mal ao Bezzecchi e ao Martin. Eu acho que o Ogura tem potencial para se estrear a vencer no MotoGP. Vamos lá ver se não o faz também antes do Acosta, que para já só tem um sprint, mas Eu ia dizer tal e qual como o Raul Fernandes também teve na semana, no ano passado. Teve. Bem, acho foi que onde? Sim, acho que foi na Austrália, sim. Só para completar aqui o quarteto da Aprilia, já que falamos do Raul Fernandes, já sabemos que o Raul não é um poço de consistência, mas com a moto que tem, já é o segundo fim de semana consecutivo que deixa a desejar. Portanto, será que esperamos um Raul parecido com o do ano passado, em que melhora e se safa de eventuais problemas negociais na hora de renovação de contrato? Ou o que é que acham que pode acontecer? Eu sinceramente acho que o Raul é muito complicado, porque uma pessoa pensa não, e sabemos que ele tem potencial, tal e qual o Ogura. Ele também tem potencial, só que o Ogura demonstra mais do que o Raul, independentemente do Raul já ter uma vitória que, enfim, aconteceu ano passado, mas pronto, veio. Eu acho que ele é tal e qual como o DJ, por exemplo. Quando ele vê que as coisas estão más, ele faz um bocadinho melhor, que é para não sair embora. Eu gosto do DJ já agora, não estou a falar mal dele. Sim. Só para que conte. Mas pronto. César, sobre o Raul Fernandes? O Raul, eu até digo um pouco diferente. Eu acho que em termos de, se formos a comparar os dois colegas de equipa, para mim, mas é a minha opinião, o Ogura tem talento que sobre acima do Raul. O Miguel foi colega de equipa do Raul e o Miguel, pronto, sabemos os problemas que ele tinha e tudo mais, mesmo em qualificações. Não tinha esse síndrome de quando está mais apertado nas últimas corridas que pode estar... o Miguel acabou por não se safar. No entanto, acho que o Miguel sempre foi um piloto que se destacou comparadamente ao Raul, e o Raul ficava sempre na sombra. Com isto não estou a dizer que ele não tenha talento, porque o Raul tem talento, mas eu acho que o Ogura tem demonstrado mais. Apenas no seu segundo ano, o Raul já está lá desde 2020, por aí. Portanto, eu acho que o Raul poderia mostrar mais. Como tu dizes, Bernardo, ele está um bocado apagado. Terminou bem a temporada do ano passado, está um bocado apagado no início deste ano. Sabemos que também a Tailândia é uma pista favorável ao Ogura. Já no ano passado tinha sido assim e este ano demonstrou. O Brasil sim foi uma pista nova para toda a gente, e eu não sei se o Ogura também terminou à frente do Raul, mas nesta acabou por acontecer o mesmo, e é o que eu estou a dizer neste momento. O Ogura está acima do Raul Fernandes em todos os aspectos possíveis. Eu acho que o Ogura é mais, como se costuma dizer, talento bruto, em vez de... Ele também pode ser técnico, mas eu acho que ele é, pronto, mais talento bruto, e eu acho que o Raul, se calhar, como não tem tanto talento bruto, precisa de ver mais o lado técnico, estilo pilotagem, etc. Sim.
O Raul penso que chegou àquilo que se chamava a RNF na altura, na mesma altura do Miguel Oliveira. Sim. Se não foi isso, chegou um ano antes. E em relação ao Brasil, o Raul, sim, o Raul terminou em 10º e o Ogura terminou em 5º. Portanto, houve essa diferença. Vamos lá ver que se os outros 3 tiverem o nível que estão a ter e o Raul não conseguir elevar em breve, vamos ver se não fica complicado para ele do ponto de vista negocial, mas também fala-se que o Martin vai sair e vai dar lugar ao Bagnaia, portanto pode haver ali uma esperança para o Raul Fernandes ficar. Ducati, na semana passada, eu, o César e a Rita, que estava aqui na semana passada, estávamos cheios de certezas que o Marc Marquez ia dominar isto tudo, mas chegámos aqui e mesmo sendo o Cota não dominou nada. O ombro pode explicar alguma parte, porque o Cota é uma das pistas mais físicas do campeonato e quem está lesionado dificilmente as dores não são um grande adversário, mas para além disso e para além da Aprilia ser a melhor moto, acham que foram esses os 2 fatores que condicionaram o Marco este fim de semana? Definitivamente. Definitivamente. Aliás, ele prestou umas declarações que ele diz mesmo que ele não sente que é a moto que tem que melhorar, até porque ele fala que a moto está a tirar uns décimos mais rápido do que do ano passado. Agora, ele não está de todo, e eu acho que é muito pela lesão, mostra um bocado de... Sempre passam imagens, ele na boxe a fazer, lá está, os movimentos com a mão, a apertar o ombro, ele está ali um bocado agoniante com a sua lesão, que lhe acaba por lhe condicionar bastante. Eu ainda assim acho que não seja o motivo principal, mas um dos maiores motivos, sim. Agora, falta ali um bocado da simbiose de o estado físico perfeito com a moto estar de acordo. E, por um lado, nós vemos a Aprilia que está numa boa simbiose, pilotos em boa forma física, pilotos com talento, moto boa. A Ducati, o PEC, infelizmente, vem já com aquele andamento do ano passado, ou pouco andamento, digo. E o Marc, mesmo sendo campeão, está com alguns problemas. Mas pegámos um bocado naquilo que falámos na semana passada, o piloto Ducati deste ano, em 3 grandes prémios, é o Di Giannantonio. Sim. O Marco Marques tem uma queda relativamente feia na FP1, lembra-me agora disso, que ele vai contra o muro e fica ali queixoso da mão. Não sei se isso condicionou de alguma forma o fim de semana dele, mas pode ter sido também mais um fator extra. Érica, fiquei sem perceber se eras time Rossi ou se eras time Marc, mas... Eu gosto, é assim, eu costumo dizer que gosto dos dois, mas normalmente eu prefiro o Rossi. Certo. E sobre o Marc Marques, o fim de semana do Marc também te surpreendeu ele não dominar, e porquê é que achas que isso aconteceu? Primeiramente eu tenho uma reclamação a fazer sobre o Marc, porque é assim, eu vi que o meu Bez teve uma sanção, ok? Tudo certo, ele também comete erros, mas é assim, o Marc também impediu o Bastianini de fazer uma volta e não lhe fizeram nada, e para mim isto é ser incoerente, não faz sentido nenhum. Eu tenho sentimentos muito fortes sobre esta situação. Eu, sinceramente, eu acho que o Marc, ele tem todo o potencial do mundo. Ele tem todo o potencial do mundo. Só que eu acho que estas coisas que lhe acontecem, como as lesões e assim, não favorece muito. E mesmo, pronto, na FP1, que ele teve aquela queda muito má, eu acho que ele também fica muito frustrado consigo mesmo, tanto que, se eu me lembro bem, foi na sprint que ele e o Di Giannantonio continuaram o que estavam a fazer no Brasil, que foi a lutar um com o outro, e acabaram por cair. Porquê? Porque eu tenho esta ideia que é assim, toda a gente comenta sobre o Rossi e pronto, mas é assim, o Marc tem a mesma mentalidade, só que ele não fala. Ele é do género, se eu não posso, tu também não. É assim. Pronto, e então, mas pronto, isto sou eu a reclamar dele. Eu não respondi à pergunta, mas isso que eu penso. Isto é. Estava a dizer que não concordo no sentido... não concordo. Ok, o Marc, toda a gente sabe, tem um estilo super agressivo, mas eu não acredito. Para mim custa-me acreditar que o Marc seja, se eu não posso, tu não podes, e manda o colega ao chão.
eu desde 2023 que é assim, não vejo pronto, não é assim há tanto tempo, mas eu já vi situações e situações. Olha, quando aconteceu aquilo com o Miguel, eu fiquei assim. Toda a gente ficou, mesmo quem gosta do Marco. Mas o Marco Marques teve uma penalização por mandar o Di Giannantonio ao chão do sprint, de facto, Sim. não teve por essa situação com o Bastianini, que eu também concordo que Sim, podia sim. ter tido. O Bezzecchi teve o tal grid drop por impedir o Marco Marques em qualificação, mas mesmo assim isso não impediu de ganhar a corrida. Mas o Marco Marques não só parece não estar a ter andamento para a Aprilia, como parece estar a ter luta mais intensa, como nunca teve do ano passado com o Alex Marques, este ano com o Di Giannantonio. E isso é um mérito de Giannantonio, vocês já falaram, e nós também já falámos da semana passada dele estar com o contrato a acabar e começar a mostrar os dentes, como se diz para o Paulinho no futebol. Mas o Di Giannantonio, para lá dessa questão do contrato estar a acabar, quão impressionados é que estão com o Di Giannantonio e se esperavam que o Di Giannantonio fosse o segundo melhor ou se calhar até melhor piloto da Ducati nesta fase da época? Eu sempre fui da opinião que o Di Giannantonio, mesmo quando ele estava na Gresini, que ele tinha, lá está, ele tem muito potencial e ele tem muito talento. Eu só acho que, e eu vou tocar no ponto do psicológico, porque lá está, quando ele repara que não vai ter onde ficar, aquilo na cabeça dele gira ali uma rodinha que ele fica assim, ok, tenho de começar aqui a dar um bocadinho mais do que estou a dar, porque eu estou a ser medíocre, estou assim, às vezes estou bom, às vezes, ok, tudo certo, vai dar tudo bem. Não, agora tenho de ser o meu 100%. Eu acho que se o Di Giannantonio desse o seu 100%, por exemplo, o Morbidelli, enfim, não gosto muito dele, mas pronto. O Morbidelli, o ano passado, acho que foi o ano passado, estava-se a dar muito bem com a moto e pronto, estávamos a ver que ele estava-se a sair muito bem, mas eu também acho que o Di Giannantonio, o ano passado, se tivesse metido esta engrenagem em ação, que vou perder o meu lugar para o ano, também tinha conseguido ficar, se calhar, não digo no top 3, mas pronto, digo se calhar no top 5, eu nem sei onde é que ele ficou, enfim, mas pronto, entendem? Eu acho que ele tem potencial, mas ele acaba por só fazer quando precisa e eu acho que a partir do momento que tu só fazes quando precisas, eu não sei para que é que tu estás lá, porque tu deverias querer sempre fazer melhor, sempre estar a dar o teu melhor para conseguires eventualmente ou ganhar um campeonato ou mesmo que fosse uma corrida ou assim, mas ele é só aos bocados, deixa um bocado a desejar. Estava aqui a consultar na tabela do ano passado, o Di Giannantonio acaba em sexto, para trás do Bagnaia, do Acosta, do Bezzecchi e dos dois Marques, e relativamente próximo com o Morbidelli, que acaba em sétimo. Mas fazendo aqui um 2 em 1 para ti, César, também as tuas considerações sobre o Di Giannantonio e perguntar o que é que se passa com o Morbidelli, porque o Morbidelli teve talvez o pior fim de semana da carreira em termos de comparação com o fim de semana, que ele qualificou sempre no último, só à frente do Rins, e as corridas depois naturalmente também não lhe saíram nada de jeito. Sim, o Morbidelli desde 2021, 2020, perdão, que foi segundo no campeonato. Pronto, sabemos que foi um campeonato atípico, que o Mir ganhou com uma vitória. Já falámos disso também. Eu acho que o Morbidelli baixou de rendimento desde então. Foi colega de equipa do Quartararo na equipa de fábrica da Yamaha. Ficou sempre um pouco aquém, mesmo em lutas por pódios, por vitórias, acabava por um bocado ceder à pressão e acabava por ficar sempre aquém, tendo em conta que ele está numa moto que até há bem pouco tempo era a moto dominante, podia ter feito mais e, como tu dizes, foi um fim de semana desastroso para o Morbidelli. Acredito que um bolega das Superbikes que acabou por fazer umas corridas no final do ano acabou por se qualificar um pouco melhor, ok, que são pistas diferentes e está tudo certo. Eu acho que é um bocado descabido, acho que ele está mesmo perdido. E pronto, eu acho que para mim é dos pilotos que está em cima da mesa para deixar o MotoGP, também não só pela idade, há pilotos mais velhos, mas mesmo pela inconsistência. Já não devia estar lá há muito tempo. Sim, são alguns pilotos que se pode juntar a esse leque de pilotos que deviam já ceder e pensar que se calhar é melhor parar.
Mas pronto, comparando como estávamos a falar com o Gian António tem sido incrível. Tem sido incrível e tem feito o papel de Alex Marquez este ano. Tem dado luta. Muita gente o ano passado dizia o Alex Marquez não dá luta porque é o irmão. O Gian António não tem qualquer... e nós vimos, eu não sei se vocês viram depois da queda de sábado, o Marco a tentar pedir desculpa, ele ali um bocado azedo com ele. Ok, vamos ver então. Foi engraçado, mas é mesmo assim, as lutas, as picardias que há na pista é para se resolver lá e os comissários, se tiverem que dizer alguma coisa, acabam por dizer, mas o DJ António tem feito um trabalho incrível e, como a Erika disse, já vem da Gresini, aquela vitória que ele teve. Ele, na altura, era colega do Bastianini e o Bastianini acabava por ofuscar um bocado o DJ António, tanto é que acabou por conseguir ganhar o lugar de fábrica ao lado do Peck na Ducati. Mas o DJ António tem muito talento. Eu acho que é um piloto super talentoso, mas é mais do mesmo. Quando está apertado, tem que dar o dobro e é o que ele tem feito. Os dados do Morbidelli este fim de semana, só para acrescentar à conversa, ficou a 1.6 segundos da melhor Ducati no treino de sexta-feira, a 1.1 da melhor Ducati na Q1, a 15 segundos da melhor Ducati no sprint e a 18 segundos da melhor Ducati na corrida, o que são dados brutais para a moto que tem. E a pergunta, Érica, é se ele vai melhorar nas pistas mais convencionais ou se vai sair do MotoGP no final deste ano. Eu vou dar uma opinião não muito... se calhar não muito boa, porque eu gosto muito do Rossi, eu gosto muito da academia do Rossi, mas eu não sei porque eu embiquei assim um bocadinho com o Morbidelli e eu não gosto muito dele e pronto, ele tem todo o mérito que tem, se é bom, se não é, eu não posso opinar porque eu tenho assim, uma opinião mais para o mal, mas pronto. Eu acho que ele nas pistas, eu acho que primeiramente ele dizendo que é italo-brasileiro, acho que é assim que se diz, ele devia ter feito um bocadinho melhor. Eu sei que a pista do Brasil foi assim um bocadinho controversa, mas acho que ele devia ter feito um bocadinho melhor. Porque pronto, né? Sempre convém, é o país dele e não sei o quê. Mas não. Sim, o país dele, vá. Eu não sei se ele sabe de onde é que é também, mas enfim. Eu acho que ele nas pistas eu acho que ele faz mais ou menos, ok? Realmente ele não é bom nem é mau. Às vezes sai ali, ai meu Deus, olha para mim, conseguiu um pódio do nada, e outras vezes é tipo, onde é que ele anda? Caiu pela 50ª vez? Pronto, enfim, pronto. É assim. Eu acho um piloto, porque, por exemplo, nós vemos, pronto, falamos da corrida, mas eu acho que a personalidade dos pilotos também tem muito que se falar, e ele parece muito chill e não sei o quê, mas ele parece uma pessoa mais chata do mundo. Enfim, pronto, continuando. Pronto, eu acho que ele mesmo no ano passado, eu não sei se tu te lembras, Bernardo, chegou-se a falar que ele podia acabar por ser punido uma ou duas corridas porque havia vários... Para mandar pilotos ao show, sim. Sim, acabava por deitar e não era sancionado, ou se era sancionado era uma posição ou outra, mas... E muitas das vezes ele fazia de propósito, não sei, podem-me dizer o que quiserem. Foi com o Vinhalas, acho que foi com o Vinhalas ou uma que foi realmente uma manobra de PlayStation. Toda a gente sabe que ele tinha aquela coisa com o Aleix, não é novidade para ninguém, eles simplesmente não se gramavam. O Vinhalas também acho que acabava por ser um pouco assim também com o Morbidelli e acabou por acontecer essa situação com o Vinhalas. Eu acredito, a mim custa-me acreditar isto porque são pilotos que andam a 300 km para cima por hora e arriscam a vida. Para mim custa-me acreditar que um piloto vai deitar de propósito, mas eu, querendo ou não, tenho que concordar com ela no sentido em que parece, há certos momentos em que parece que o Morbidelli não tem qualquer discernimento do género, ok. Porque lá está, eu acho que é aquela mentalidade que tu dizes que achas que o Mark não tem, mas eu acho que o Mark tem, não tanto do género, ok, se ele achasse, como é que eu ia te explicar? Se ele achasse que fosse muito perigoso e que alguém fosse realmente magoar-se muito, muito a sério, eu acho que o Mark tinha um bocadinho de cabeça e pensava, se calhar é melhor não levar isto comigo. Mas o Morbidelli já é ao contrário, ele tem esse pensamento de
Ai, se eu vou, tu vais também. Ele simplesmente faz. Ele simplesmente faz, ele não pensa aqui se calhar alguém podia correr mal. Não, ele não tem esse pensamento. Pronto, Sim. é um bocadinho diferente, mas é quase igual. Falando de outros pilotos Ducati, o Morbidelli até pode contrariar uma previsão que eu deixei aqui na semana passada, que o Bagnaia ia acabar o campeonato como o pior piloto de Ducati. O Bagnaia até tem um fim de semana relativamente bom, numa pista em que ele também já tinha vencido no ano passado. Para já, Cota e Suzuka parecem ser as pistas em que ele consegue fazer alguma coisa naquela moto. Não vence nenhuma corrida. Podia perfeitamente ter vencido a sprint, com a vantagem que tinha para o Martin. Só uma quebra bruta nos pneus é que explica o facto de ele ainda ter sido ultrapassado pelo Martin. Mas entre o positivo e o negativo, como é que vocês avaliam este fim de semana do Bagnaia e como é que isto pode mudar ou não a época dele? É assim, eu quero começar com o Bagnaia, por motivos óbvios. O talento está lá. Nós já tínhamos falado isto na semana passada, o talento está lá, a cabeça provavelmente não. É uma questão psicológico. A Rita mesmo falou que se calhar o Bagnaia, Raul e assim deviam de ir ao psicólogo do eu não sei quem é que ela tinha dito, mas o psicólogo, sim, pá, ele precisa da questão da ajuda psicológica. Com certeza ele está a ser ajudado, mas alguma vez nota-se ali pequenas fraquezas. No entanto, foi um fim de semana, como tu dizes, Bernardo, foi um fim de semana bastante sólido, até bastante positivo. Sim, eu acho que a sprint foi perdida mesmo pela gestão dos pneus, com o Bagnaia a criticar pilotos bem, que acabam por gerir os pneus bem melhor do que ele, e pronto, o mérito é todo do Martin. Fez uma corrida excelente e infelizmente o Bagnaia acabou por perder a vitória da sprint, e no Grande Prémio, na corrida, ele fez quarto. Deixa eu ver, ele estava ali em luta com Não. o Bastianini e com o Mark, mas Não, já ficou mais ficou abaixo, ficou em décimo. Décimo. Não, acabou em décimo por causa da quebra dos pneus também, sim. Quebra dos pneus, exato. Acabou por gerir mal e pronto, é o que é. Mas pronto, o Bagnaia, eu acho que ainda vai haver corridas como o Mugello, que ele é a corrida de casa, não tanto San Marino, não tanto que é mais a corrida do Bezzecchi, mas Mugello definitivamente é uma corrida que ele pode bem ganhar ou fazer pódios, e vem às corridas europeias que o Bagnaia vem, eu acredito que venha forte. Mas a má gestão de pneus não devia ser uma coisa muito Bagnaia. Quando ele ganha campeonatos, ele geria, quando se encontrava na frente das corridas, geria bem a situação. E será que esta má forma da Ducati também já lhe arrancou a boa gestão de pneus que ele fazia, ou foi só desespero de tentar ganhar alguma coisa? Ou Acho que sim. Acho que foi mesmo aquela pressão de já não ganho há algum tempo e tenho alguma coisa a provar. Não só ele próprio, mas a provar ao mundo. Que o Bagnaia ainda tem talento, o Bagnaia tem qualidade de campeão, não é bicampeão à toa. E acho que é mais daquilo de provar, é mesmo o mindset dele, do género, eu tenho que provar, eu quero provar, e acaba por, às vezes, por puxar demais, em momentos que se calhar não deveria, e se calhar em momentos que deveria não o faz. Lá está, é uma questão mesmo psicológica e é assim. Érica, sobre o Bagnaia, tens a mesma opinião ou alguma coisa a acrescentar? Eu sou da mesma opinião, mas eu acho que ele já está na Ducati há algum tempo, há um bom tempo, para ter a noção que se calhar se ele precisasse de ajuda ele podia pedir. Eu gosto muito do Pecco, né? Mas eu acho que ele tem. Eu acho que ele tendo o psicológico um bocado mais fraquinho, dizendo assim, eu acho que ele, vendo o Mark desde o princípio, quando entrou a ser o número 1, o the one, the best, tipo, pronto, assim, eu acho que ele ficou, como assim? Eu era o número 1. E pronto, aquilo foi ficando e ficando, e acho que até os pontos bons que ele tinha acabou por perder. Não é perder, porque eu acho que se ele tiver num mindset melhor, ele recupera esses talentos que ele tem, gerir os pneus e etc. Mas pronto, e também a moto também não ajuda, né? Realmente, a moto também não ajuda, mas pronto.
Para completar o lote da Ducati, falta só falarmos dos pilotos da Gresini e sobre o Alex Marquez, queria perguntar-vos se isto que estamos a ver do Alex Marquez este ano é o normal dele e o ano passado foi só uma exceção, uma boa exceção, ou se, ou se o que ele está a fazer este ano está a deixar a desejar em relação ao que ele fez o ano passado. Eu, sinceramente, eu tinha, por exemplo, o Alex, eu sempre tive altas expectativas para o Alex porque eu sentia muito aquela rivalidade entre ele e o Mark, saudável, mas rivalidade, porque ele é o mais novo e o irmão dele tem todos os méritos, pronto. Mas acho que o Alex, o ano passado, por ter a moto que tinha também acho que é isso. Ele tem talento, mas eu acho que por ter a moto que tinha e, por exemplo, as Aprilias não estavam tão no topo, vá, como estão agora, estavam boas, mas estavam a deixar algo a desejar o ano passado e agora estão, tipo, foguetões, sei lá eu, como é que se há de descrever aquela moto. E eu acho que o Alex... infelizmente não tem o mesmo mindset que o irmão dele, porque o irmão dele é assim, eu sou campeão, eu vou vencer, e ele é do género, se calhar posso, se calhar não, ai meu Deus, não sei, pronto, é assim. E eu Ele é este, não é mais. e acho que, por exemplo, o Fermin, eu não estava nada à espera. Ele veio, ok, eu não sei se a perna dele está tão boa assim ou não, porque Nesta altura realmente, não está. coitado. Porque hoje em dia a gente vê que eles podem estar com uma o Rins, por exemplo, que anda coxo há não sei quanto tempo. Uhum. E mesmo assim, tá bom, pode ir, tá bom. Pronto. Mas por acaso o Fermin surpreendeu-me, porque ele está mal e mesmo assim foi quê? 10º e 11º, foi 11º. Ainda este fim de semana acho que não foi tão bom como o do Brasil. Sim, este fim de semana não. Foi Sim. 11º na corrida principal. O Alex Marquez foi 7º. Sim. Mas pronto, lá está, ela ficou a desejar. Pegando no que a Erika está a dizer, eu acho que o Alex, não sei se foi um surto coletivo o ano passado e acredito também que a moto ajudou, mas o Alex, okay, estamos a 3 grandes prémios, ainda tem muito por vir, mas se o Mark, não desvalorizando o talento dos outros, se o Mark está a mostrar um pouco de dificuldade, o Alex vai mostrar, eu acho que o Peco vai mostrar e pronto, ok que o DJ António está a fazer um bom trabalho, mas o Alex Marquez está muito aquém daquilo que nós vimos durante todo o ano. Ele ainda há bocado vi uma estatística que ele depois, em 2025, na época passada, depois do Grande Prémio do Cota, ele estava em primeiro no Championship. Viu nessa corrida, sim. Sim, e este ano ele está em sexto, sétimo. Por aí. Sim, por aí. Ou seja, pronto, está aquém. Agora o Fermin foi aquilo que nós já tínhamos falado no podcast passado, a Erika acabou por mencionar também, a Rita tinha falado também, que é incompreensível como dão apto certos pilotos com uma perna partida ou o que quer que seja. No Brasil correu bem, este fim de semana não correu tanto, mas o Fermin eu acho que tem talento, ele tem talento para lá estar, não é dos melhores, mas tem talento para lá estar. Sim, em relação ao Aldeguer, é em relação àquilo que eu dizia no início do podcast, o Cota é das pistas mais físicas do campeonato e quem corre lá magoado vai sofrer e o Aldeguer este fim de semana não conseguiu resultados tão positivos como tinha conseguido no Brasil. Já agora, só para esclarecer, o Alex Marquez está em 8º no campeonato, atrás do DJ António, das Aprilias e do Marco Marques. E do Acosta também. E do Acosta, sim. E já que falamos de Pedro Acosta, mais um fim de semana bem sucedido para o Pedro Acosta, com 2 terceiros lugares, um que lhe foi retirado por pressão de pneus e outro que valeu, aproveitando também os atritos que aconteceram à volta dele. Mas a KTM este fim de semana parecia até ter uma boa moto, porque o Bastianini também conseguiu fazer um bom resultado. E quando assim é, o Acosta, má figura, nunca vai fazer. Sim. Eu acho que a KTM, nós duvidamos, acho que os 3 duvidamos no último podcast que a KTM ia, passa a palavra, penar no Circuito das Américas e o Pedro Acosta surpreendeu, não é que
surpreendeu. O talento está lá. Então a gente sabe o que é que o Pedro Acosta é capaz de fazer. Fez um fim de semana muito bom. Ainda assim, eu acho que o mérito da KTM vai todo para o Bastianini, que o Vinhales acabou por falhar o grande prémio. Mas o Bastianini, para mim, é um pilotaço. Ele é pena ter uma moto que não lhe ajuda, mas o Bastianini é um piloto capaz de muito mais do que aquilo que ele mostrou ano passado. Então eu acho que o brilho da KTM, como eu falei no princípio do podcast, eu acho que para mim o Bastianini é o piloto do fim de semana, juntamente com o Ogura e com o Bezzecchi. Então, sim, a KTM no cômputo geral surpreendeu bastante. O Bastianini faz terceiro lugar no sábado, depois da penalização dos pneus do Acosta, e no domingo estávamos ali, sem saber muito bem como, a vê-lo lutar com o Bagnaia e com o Marc Marques. Érica, portanto, também o Bastianini também é para ti um dos pilotos de fim de semana. E o que é que tens a dizer sobre ele e sobre o Acosta em geral? O Pedro Acosta nunca me surpreendeu porque eu já sabia o potencial dele. Então, quando eu penso alto, assim, meu Deus, ele vai ganhar uma corrida. Pronto, ele ainda não ganhou uma corrida, mas está a caminho. Também a lutar com os pilotos que está a lutar, acho um bocadinho difícil. Até porque, como os outros já têm mais experiência, acaba por ser também o facto de terem mais experiência e ele acabar por, se calhar, ceder um bocadinho à pressão. O Bastianini, lá está, é o potencial. Eu acho que ele tem muito potencial e eu gostei muito, muito do desempenho dele este fim de semana. Eu pensei que, se calhar, ele conseguisse chegar um bocadinho mais alto, mas eu acho que ele tem o problema mais com os pneus. Isto é o que eu penso. Porque eu acho que ele devia fazer, por exemplo, como o Didja. O Didja tem o estilo de ok, eu vou passando, mas ao final eu dou aqui uma bomba e vou e chego ali mais ou menos para cima, está tudo bom. Mas eu acho que o Bastianini é mais do género. Eu vou escalando e eu acabo onde acabar. É assim. Push like a bastard. Isso, é o que ele diz. Push like a bastard. Tipo, ele é muito... Mas eu entendo o pensamento dele. Eu entendo o pensamento dele porque, ao fim e ao cabo, ele está numa moto que, pronto, não é o trator da Yamaha, mas também não é a melhor coisa do mundo, né? Pronto. E nas tuas primeiras corridas quase que era o trator da Yamaha. Pois. Porque até que lá fez ali uma boa reviravolta para este fim de semana. Só teve a amostra do Bastianini. O Vinhales, como vocês disseram, desistiu durante o fim de semana depois de fazer a FP1 com a tal dor no ombro que ainda tinha no ano passado. Se calhar até podia fazer um bom fim de semana também. Por isso, como o Acosta e o Bastianini fizeram bons resultados, só houve um piloto da KTM a fazer uma figura este fim de semana, que foi o Brad Binder, que também estará no campo do Morbidelli, em que as coisas podem complicar para ele contratualmente. Lembrando que o Brad Binder há 3 anos renovou por 2 anos pela boa figura que estava a fazer, mas agora está a complicar. Para mim, a KTM só tem 2 pilotos e é o Pedro Acosta e o Bastianini. Eu sei que o Bastianini às vezes deixa a desejar, mas, por exemplo, eu já não consigo. Eu também gosto deles todos, pronto, mas é assim. Eu já não vejo potencial no Vinhales, infelizmente. Eu já não vejo potencial no Binder, infelizmente. E é um bocado complicado ver riders com potencial, por exemplo, da Moto2 ou assim, que podiam estar ali naquele lugar, a fazer, se calhar, não top 5, mas pronto, a terem melhor lugares, pronto, sim, melhor desempenho. E não estão lá porque este tipo de piloto simplesmente recusa-se a entender que já não tem mais para dar. Pronto. Sim, acho que é o Binder. Eu partilho da opinião que a KTM já na altura cometeu o erro de ficar com o Binder e o Miguel ir embora. É a minha opinião e acho que muita gente partilha da mesma. O Binder sim fez bons resultados há uns anos atrás. Está um bocado perdido. O Binder perdeu, ele era o piloto KTM quando veio o Miller. O Miller vem com mediatismo,
mas o Binder era o número 1 da KTM. Sabemos que com a vinda do Pedro Acosta isso ia deixar de acontecer, e para mim o Bastianini devia estar no lugar dele na equipa principal. Sabemos que para o ano há a possibilidade, dizem, do Alex Marquez ir para a KTM, até com um salário milionário. Não sei, provavelmente será o Binder a sair. Dizem que o Vinhales poderia ir para a equipa principal, mas eu acho que se tiverem que subir alguém, que subam o Bastianini pelo desempenho e pelo tipo de piloto, porque o Bastianini, a meu ver, é melhor que o Vinhales, é melhor do que o Binder. O Bastianini é um piloto extraordinário, não é um Pedro Acosta porque já tem mais idade, mas talento não lhe falta. Talento não lhe falta e ele transborda talento. E mesmo na Ducati, quando ele era colega de equipa do Bagnaia, pronto, o Bagnaia era o número 1 da Ducati, e ele só não teve melhores resultados porque ele teve aquela lesão super grave em Portimão, que lhe acabou por condicionar logo o primeiro ano, e pronto, assim foi. Mas pronto, a KTM é mais do mesmo, e acho que o Binder está nesse leque, como tu estavas a dizer, Bernardo, de Morbidelli. Para mim, Morbidelli, Binder, Rins, infelizmente, e mais uns quantos que devem estar na porta de saída do Mundial. Vamos ver como é que também evolui esta lesão do Vinhales, porque desistir com uma lesão que esteve a sofrer durante grande parte do ano passado também pode ser complicado para o futuro dele no MotoGP. Estamos com 15 minutos até ao final do programa e ainda queria ir às Superbikes, portanto vamos passar pela Yamaha e pela Honda mais ou menos a correr, até porque da Yamaha não se viu muito este fim de semana. O Toprak foi o melhor piloto, mas quem anda lá atrás, a realização também não mostra muito. Sobre a Honda, queria falar sobretudo do Joan Mir, que sempre que aparece uma corrida, lá vai a moto número... Qual é que é o número dele? 36. 36 ao chão. Acham que o Joan Mir acha que tem potencial para ir ao pódio e por isso é que arrisca desta forma? Ou... Eu acho que o Joan Mir pensa que é uma bola de bowling. É literalmente o que eu penso. Porque eu penso no Marini e penso no Mir. Ok, o Marini tem um mindset um bocadinho diferente. Ele pensa antes de agir, mas mesmo assim ele continua a tentar e a esforçar e a fazer o seu melhor. Mostre o teu lado do Rossi, por favor. Não me digas nada. Família. Enfim, pronto. Eu não gosto nada quando falam comparar o Marini com o Rossi. Eles não são iguais, não tem nada a ver. Eles são os dois bons nas suas respectivas áreas, porque um é melhor a uma coisa, outro é melhor a outra. Mas eu acho que o Mir, se ele pensasse um bocadinho, ele chegava longe. Em vez de pensar que é uma bola de bowling, porque ele realmente, cada vez que é uma corrida, que é qualquer coisa, cai sempre. Mas este é daquelas bolas de bowling que não manda ninguém ao chão. É daquelas que... Graças a Deus, né? Realmente também... Já cá há muitos... Já há Morbidelli o suficiente. Certo, é isso que eu estava a pensar. O Mir... Bernardo, é o Mir. O Mir, infelizmente... pronto, na Suzuki ele era o Mir, ainda que o Rins, para mim, da Suzuki era muito melhor que o Mir, e não foi campeão. O Mir foi para a Honda, chegou a ser colega de equipa do Mark, e pronto, a Honda já estava num downgrade enorme, e agora desde o ano passado está a evoluir muito. Ele chegou a fazer pódio. O Mir pode chegar lá. Eu acho que é ter calma e entender que nem todos os grandes prémios vão ser grandes prémios para a Honda. A moto está com potencial, é uma moto que pode chegar lá, mas o Mir tem que pensar um bocado e não ir com o fogo todo, porque a meu ver, é preferível fazer um top 10, um top 5 do que um DNF, não é? E acho que ele tem que ter um pouco mais de cabeça. Lá está, nesse aspecto eu vou ter que dar a mão à palmatória. O Marini é mais sólido, não cai tanto e acaba por ser mais consistente, e tem sido desde o ano passado. Acho que até foi o piloto que menos caiu em Sim, todo acho o que campo. caiu bem uma vez. E ele cair no Brasil foi a gota d'água. Foi a gota d'água, porque ele nunca cai. Sim. Certo. E acaba por ser muito consistente, então acho que das ondas. E pronto, o Diogo acho que pontuou também. O Diogo Moreira foi 13º. 13º, acabou por pontuar, e o Zarco
O Zarco, pronto, é o Zarco e tem aqueles grandes prémios que se safa, tem outros que não lhe corre tão bem, mas é o que é. Sim, o Zarco, se bem me recordo, caiu na primeira volta depois de um incidente com o Bastianini, Sim, um incidente de corrida normal, não houve culpa de ninguém, mas do fim de semana da Honda é isso que se destaca, um bom resultado do Marini, sobretudo em sprint, acho que acabou em quinto, aproveitando também todo o atrito que aconteceu à volta dele, e os DNFs do Joan Mir sempre que aparecia uma corrida. Yamaha, o que se diz da Yamaha quase todos os fins de semana é que se o Fábio Quartararo não consegue sacar nada daquilo em qualificação, o fim de semana é para esquecer. Portanto, é esse o resumo. sim, eu acho que o Quartararo pode fazer. O ano passado nós não estávamos à espera também, e ele faz 3 pole positions, sendo nada, e Jerez é uma pista para o Quartararo. Esperemos que no próximo grande prémio o Quartararo, lá está com o trator, que nós chamamos sempre da Yamaha, possa fazer alguma coisa, e esperemos que seja minimamente um fim de semana bom para o Quartararo e para as Yamaha em geral. Não estou a ver, o Toprak pode dar um ar de sua graça, como fez este fim de semana, acabou por pontuar, teve o seu primeiro pontinho no MotoGP, mas que venha o próximo grande prémio para vermos se isto acaba por ser mais do mesmo, e o Quartararo deve estar desejoso que acabe o campeonato e que venha a nova etapa dele. Pois, a dúvida é essa. Vocês acham que a Yamaha ainda consegue fazer alguma coisa da moto este fim de semana? Consegue evoluí-la de modo a ser pelo menos, a lutar pelo menos por top 10 com mais consistência, com mais pilotos do que o Fábio? Eu Ou acho não que tem? nem todos os pilotos são o Fábio Quartararo. Sim. É isso que eu tenho Isso a é uma dizer. verdade. É isso. É aquilo que estás a dizer, Bernardo. Acho que não há muito a fazer com aquela moto. Vai ser um campeonato. Eles mudaram para o motor V4, não foi? Uhum. Do ano passado para este, e ainda terminaram o campeonato daquela maneira. Um, Vai ser um campeonato penoso para a Yamaha. Acho que é mesmo para cumprir calendário e vai ser a pior moto do grid, provavelmente atrás da KTM e da Honda. E quem vai lutar pelo título, pronto, já sabemos que vai ser a Ducati e a Aprilia, mas é, infelizmente o cair mesmo ao fundo do poço de uma marca que, pronto, teve o poderio que teve juntamente com a Honda. Foi a rivalidade nipónica que dominou décadas e décadas, e pronto, é triste ver uma marca como a Yamaha chegar mesmo ao fundo do poço. Quem saiu da Yamaha foi o Miguel Oliveira, e já que nos faltam cerca de 7 minutos para terminar o programa, posso dar também um salto às Superbikes, que eu não vou falar assim tanto porque não vi, mas sei que os pódios foram exatamente iguais nas 3 corridas, Nicola Bolega em primeiro e Kerlek Bueno em segundo, Miguel Oliveira em terceiro. Um, a BMW parece ter ali construído uma moto interessante, não o suficiente para desafiar o domínio do Bolega, que deve ganhar o campeonato com maior ou menor facilidade. Mas César, agora vou a ti porque sei que acompanhaste isto mais do que qualquer um de nós os três. Um, o Miguel Oliveira já tinha deixado boas indicações na Austrália, num contexto diferente, porque tinha caído e se tinha qualificado em último, mas agora com uma qualificação mais como deve ser e com as corridas a partir de mais à frente, conseguiu talvez o melhor resultado possível. Sim, na Austrália, lá está, teve o infortúnio de terminar, não ter uma boa qualificação. Teve um comeback excelente e fez uma corrida que nos deixou com água na boca, e nós ficámos a pensar que Portimão poderia ser, tendo em conta que é o grande prémio de casa, e há aquele mediatismo todo, o público a torcer, acaba por ser favorável ao Miguel. Foi um fim de semana que ele conseguiu três pódios, e ele mesmo falou em entrevista aos canais portugueses que foi um bocado duro em termos de qualificação, porque ele estava com alguns problemas e ele estava a tentar encontrar o feeling numa pista que tanto conhece, e acabou por ganhar no Mundial de MotoGP em 2020. Foi um fim de semana muito sólido para o Miguel. Claro que nós portugueses queríamos uma vitória, ainda assim ficamos super contentes com 3 pódios, 3 corridas que ele tinha para fazer, fez 3 pódios, e lá está, eu acho que com o poderio da Ducati, que nas Superbikes a Ducati é quem reina, e não estou a ver ninguém a fazer frente. O ano passado tínhamos o Toprak, pronto, o Toprak nas Superbikes era o Toprak, e
E eu acho que, em comparação, o Danilo Petrucci, que já anda lá há algum tempo nas Superbikes, podia se calhar tirar o melhor rendimento, ainda que não conheça a BMW. O Miguel tem-se valorizando comparadamente ao seu colega de equipa e tem feito um trabalho excelente. Eu acho que não tenho muito mais a acrescentar. O Bolega, como estavas a falar, certeza que vai ser campeão com uma facilidade enorme. O Lacona, que também esteve no Mundial de MotoGP, não serviu no Mundial de Superbike, está numa equipa de fábrica, nomeadamente na moto mais rápida. E o Miguel, pronto, é o seu primeiro ano e tem feito, nas 2 corridas que fez, tem feito maravilhas. Resta-nos ver o que é que o Miguel tem para nos oferecer. Quem sabe, e seria bom demais termos uma vitória do nosso Miguel ainda este ano. Mas vai ser um pouco complicado. Mas estou muito feliz e acho que toda a gente, todos os portugueses estão felizes com a prestação de Miguel. Não tive a oportunidade de ir ver as Superbikes ao Algarve, mas quem esteve lá de certeza que acabou por usufruir bastante dos 3 pódios de Miguel e que assim continue. Érica, tu que acompanhaste as Superbikes como eu, que foi só resultados e não as corridas em si, tens as mesmas perspectivas para o Miguel este ano? Pode eventualmente ganhar uma corrida, mas que o Bolega vai dominar? Como eu não entendo muito, vou dar só assim superficialmente a minha opinião. Eu acho que, pelo que eu tenho visto e eu vejo online, que é o Bulega, acho que é assim que ele se chama? Sim. Ele tem o campeonato na mão. É assim, é que não tem outra coisa para se dizer. Mas em termos do Miguel, eu queria muito que ele ganhasse uma corrida, mas eu também como não entendo muito, eu não sei se ele tem moto boa o suficiente para fazer isso, tendo em conta que o Bulega e o Lacona, pronto, sim. Pronto, tem uma moto relativamente boa e acabaram por ter o número 1 e o número 2, né? No pódio, e o Miguel só conseguiu fazer terceiros lugares. Mas a esperança ainda está cá. Sim. Últimos 3 minutos de programa, queria só rapidamente as vossas previsões para Jerez, que ainda falta um bocado para lá chegarmos, mas é a próxima corrida e só voltamos a ter programa depois dessa corrida. Bezek, ou acham que pode ser mais aberto do que isso? Dou-te a palavra. Ok, muito obrigada. Eu vou sempre apostar no Bez. Sprint, não me perguntem porque, pronto, o Bez tem pouca sorte, vamos dizer assim. Mas eu acho que estavam todos a falar sobre as 10 corridas que o Mark ganhou em 2014 e isto e aquilo. Eu acho que o Bez consegue fazer a mesma coisa. Eu tenho fé. Eu tenho fé mesmo. Tenho fé. Então, pronto. Eu acho que o Bez consegue fazer o 10 de 10. Eu acho que ele não deve... Ok, 11 de 11, vá. Mas sim, o meu dream podium para Jerez era Bez, Pecco e pronto, o terceiro lugar é quem quiser, não faz. Não faz mas pronto, é o que eu penso. Eu acho que vai correr bem para o Bez se ele não. Se ele pensar, lá está, se ele pensar antes de agir, eu acho que lhe corre bem. Se ele começar a ficar muito estressado, como é sempre na sprint, esquece lá o assunto. Eu vou ser um pouco mais ousado. Eu acho que o Bez e o Jorge ficam os dois. O Mark pode estar na luta pelo pódio, ainda assim eu acho que vai ser um bocadinho ali tremido. Mas eu acho que o Bez fica em segundo, o Jorge fica em terceiro, e vou ser ousado que a primeira vitória do Pedro Acosta vai ser este fim de semana que vem em Jerez. Vamos embora. Eu aposto no Pedro Acosta para este fim de semana, e pode haver aquela luta com o Bezek, e a potência da moto da Aprilia pode acabar por dominar, mas eu vou ser um pouco ousado e vou dizer que o Pedro Acosta no sábado vai ser muito, muito relativo. Lá está, também depende muito, por exemplo, se o Quartararo qualifica-se bem. Claro que ele não vai lutar pelo pódio de todo, mas esperemos que ele qualifique-se bem. Mas eu aposto que o fim de semana vai ser um fim de semana para as Aprilias, definitivamente, e quiçá Pedro Acosta a vencer a sua primeira corrida. Esperamos que sim, também já era sem tempo, mas pronto. Muito bem, é assim que fechamos mais uma semana do Vamos Falar de MotoGP. Nós só voltamos no final do mês de Abril com o Grande Prémio de Espanha, porque agora o próximo saiu do Qatar e foi adiado. E voltamos então depois do Grande Prémio de Espanha para mais análise a um Grande Prémio de MotoGP. Até lá.